gente, primeiramente eu quero falar que no vídeo anterior eu falei que a médica tinha me falado que era um tratamento paliativo, que não tinha o que fazer, que era simplesmente remédios para passar a dor, dar mais qualidade de vida, e que não teria mais o que fazer. E que, deixando bem claro, essa foi a minha situação. O tipo do câncer que eu tive foi um tipo raro, agressivo, e ele crescia muito rápido. Tanto que eu com blusa e com sutiã vestida, você via o volume dele no meu seio. Não era algo que tinha que palpar, era nítido. E ele crescia de um dia para o outro muito, muito rápido. Então, o que ela falou, não tem como controlar ele, porque ele se espalha e ele cresce muito rápido. Então, foi esse. Mas, sim, existe pessoas que estão em tratamento paliativo que simplesmente fazem um controle desse câncer e tem uma vida normal, qualidade de vida, estudam, trabalham, fazem tudo, tá? Então, deixa bem claro que tratamento paliativo não é sentença de morte. Foi no meu caso, e Deus fez um milagre. No caso específico, de como estava avançado, o tipo do câncer, existem vários tipos de câncer, tá bom? Então, voltando para parte 2. Fiz a primeira químio e voltei com a médica. Na primeira químio, meu rosto já estourou muito, ficou cheio de ferida, porque me deu muita alergia. E vocês lembram que eu tinha pedido para Deus, tinha clamado para Ele e pedi, falei, Senhor, se eu tenho que passar por isso, é um propósito, então eu não peço que eu não passe, eu peço que o Senhor alivie. E a médica tinha falado que eu ia fazer 16 químios. Tá, quando cheguei no consultório, né, pra ela avaliar os exames, tudo, como que reagia, ela já viu meu rosto cheio de ferida, minha boca, meu rosto, era como se fosse várias espinhas, assim, cheio de ferida, então ela já viu que eu tava com alergia e ela foi regulando a medicação. E aí eu fiz uma pergunta pra ela, eu falei, doutora, eu não entendi, a senhora falou que seriam 16 químios, 4 vermelhas e 12 brancas, e quando eu cheguei, ele falou que era a branca. Aí ela falou sim. Aí eu falei, eu não entendi. Ela falou, porque nós fizemos se eu não me engano o nome é FISH. Ela me explicou assim que eu sou leiga, que cada câncer tem um sobrenome. E o sobrenome do meu, que eu tive, era esse, e ele seria combatido apenas com as brancas, não precisaria, no caso, a vermelha. E aí eu falei, tá, entendi. Aí eu falei, então eu vou fazer 16 brancas? Ela falou, não, apenas 6. 6 brancas, isso mesmo. Eu pedi para Deus para aliviar, e Ele aliviou. De 16 químios, reduziu para 6. E Ele sabe de todas as coisas, porque meus amigos que me acompanharam nesse processo, na última químio, eu tava com muita falta de ar, né, afetou muito o coração, afetou o sistema nervoso, eu sentia muitas dores nas pernas, eu não conseguia controlar o peso do meu corpo, eu não conseguia ficar em pé de jeito nenhum, nem para andar, para ir no banheiro, eu tinha que tomar banho sentada, né, com aquelas cadeiras de banho. Então Deus aliviou. E o que a médica mastologista tinha me explicado? Esse câncer, ele espalha muito rápido e cresce muito rápido, a velocidade é muito rápida, tá? Muito rápido, então foi um caso raro, né, de eu ter sido curada. E aí na primeira químio, eu já senti que tinha diminuído, falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. E a médica foi, mediu, examinou, e ela pegou e falou, nossa, reduziu muito, que era nítido, sem olhar, ela falou, reduziu muito. Aí fiz um ultrassom pra medir tudo certinho. E na primeira químio, ele já tinha reduzido mais de 50%. É como se ele tivesse sugado, assim, ó, murchado. Sendo que ela tinha me explicado que a mastologista falou que a químio era pra tentar parar ele de se espalhar ou crescer, para depois a gente fazer a cirurgia. E seria total. Tirar toda a mama, tudo, e esvaziamento da axila. Na primeira químio, já foi um sucesso. E ali eu fiquei, por mais que eu tava passando por todo aquele processo terrível, né, e separação, e cuidando das meninas, mas eu fiquei muito tranquila porque era Deus agindo, porque eu entreguei pra Ele. E quando as pessoas falavam, Elô, você tá com câncer, eu vou orar por você, eu tô orando por você, e era uma coisa tão estranha, porque
eu não tava mais orando. Eu não orava mais por isso, porque eu tive a certeza que Deus tinha me dado a cura e que Ele iria me curar e que isso seria um propósito, que eu não orei mais para isso. Eu orava para outras coisas, né? Mas não para isso, porque era uma coisa que Deus colocou no meu coração que realmente eu seria curado e seria apenas um processo. E Ele me mostrou nisso, né? Quando ela falou que 16 quilos eu ia fazer apenas 6, eu tinha certeza que Deus tinha ouvido a minha oração. Porque eu não pedi que eu não passasse, eu pedi que Ele aliviasse, e Ele aliviou. E fiz as químios, fiz a cirurgia do Porticart, né? Que é esse catéter para tomar medicação, porque não tinha mais veia, as veias endurecem. E fiz todo o processo e diminuindo muito. E as médicas assustadas, como tá assim? Na quinta químio, né? Na penúltima, fiz a ressonância, fiz mamografia, fiz tudo. Tinha como se fosse. Ele era um caroço enorme de manga, era assim, pegava daqui aqui, né? Da axila desapareceu e do seio era como se fosse um grãozinho de arroz. Tão minúsculo que era. Na quinta químio. Aí eu perguntei pra ela como seria a cirurgia. Antes ia tirar tudo. Depois ela falou que teria que tirar apenas metade do seio. Já melhorou. Quando foi nessa penúltima químio que ela olhou, tinha apenas um grãozinho de arroz, ela falou, Elô, vamos tirar apenas um quadrante. Um quadrante, pra quem não sabe, divide o seio em 4 e tira só aquele pedacinho. Eu falei, ai, já graças a Deus, o negócio tá melhorando. Aí ela falou, o que pode acontecer? Esse pequenininho, ele pode, com a última químio, ele como se ele fosse explodir. E vira vários grãozinhos de areia e espalha em tudo. E aí tem que retirar toda a mama porque afetou de alguma forma, né? Mas vamos ver. Aí eu fiz a última químio, repeti os exames, fiz os exames porque teria que fazer a cirurgia e não tinha nada. A ressonância, tem a ressonância e não deu nada, não tinha nada para retirar. Não é que diminuiu ou tinha um pequenininho, não tinha absolutamente nada. O tumor desapareceu. Eu tinha feito uma clipagem, que você grampeia o tumor, né? Caso ele se movimente, para saber aonde ele estava. E quando foi a minha cirurgia, fiz aquele agulhamento, né? Que é difícil, que eles passam aquele arame assim com a agulha para reservar a área, né, que vai fazer a cirurgia. E na minha cirurgia o médico pegou e falou que só teve que tirar a parte do clipe, do grampo, né? Tirou aquela parte do grampo e ele fez o corte pela auréola, né, pelo bico, então não fiquei com cicatriz no seio, não tem nada. E tanto quando eu acordei da cirurgia, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei e vi um curativo pequenininho, o maior era na axila, né? E eu só pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa e não pôde fazer a cirurgia. E depois o médico falou que foi um sucesso a cirurgia. Quando eu fui tomar banho e fazer curativo, ele fez o corte pela auréola, então ficou perfeito, assim, não mexeu nada no meu seio. E eu olho pro meu seio, olhava, tava normal, não tava faltando nada, que acho que aquele pedacinho que ele teve que tirar, ele espalhou e fez um jeito que não olhou. E eu falei, Deus é maravilhoso, porque eu iria, além de tudo isso, eu iria tirar o seio, uma cirurgia grande, né, porque eu já vi o corte, e aí eu vi o trabalhar de Deus, como ele aliviou, porque eu teria que tirar todo o seio, depois era só metade, depois era um quadrante, e depois eu não tirei nada, eu tirei a parte do clipe, da clipagem, né, e dali a médica falou que eu conversei com a mastologista, ela é um amor, sabe, muito humana, me ajudou muito. Ela falou, Elô, se você não estiver com a mente boa, o psicológico bom, não tem tratamento que eu dê pra você que você vai se curar desse câncer. O câncer vence. Se você não estiver com o psicológico, a mente boa, eu posso te dar o melhor tratamento, não vai resolver. Então ela me ajudou muito, ela torceu muito por mim. Com tudo isso eu fui passando muitas coisas, porque aí tive que ficar longe das meninas, né, por causa da cirurgia, tudo. E aí a médica falou, a partir de agora, você vai fazer a radioterapia
e a hormonioterapia, a imunoterapia, que são apenas tratamentos preventivos. Você não está mais combatendo o câncer porque você não tem mais câncer, mas você está fazendo um tratamento preventivo para não voltar mais o câncer. Então, dali eu fui fazer a rádio, né, radioterapia. Depois da cirurgia de um tempo, fiz a radioterapia. Comecei com a hormonioterapia, que eu tomo remédio, tanto que as pessoas que tomam esse comprimido, o tamoxifeno, tomam por 5 anos. A minha oncologista falou que não, que eu vou tomar por 10 anos, porque era muito grave o tipo do câncer que eu tive. Então, ela não quer correr risco algum. Então, ao invés de eu tomar esse comprimido por 5 anos, eu tenho que tomar por 10 anos, né? O dobro, para ver que não era qualquer tipo de câncer, né? E eu fiquei grata a Deus, né, por ele ter me dado uma outra chance. Eu vi o agir de Deus em tudo, né? Em tudo, nada me faltou, nada faltou para minhas filhas, né? Sabe, Deus colocou as pessoas no caminho para ajudar, para dar força. Eu ainda estou fazendo a imunoterapia, que eu tenho que ir no hospital a cada 20 dias, fazer a aplicação, né? Essas medicações dão muito cansaço, dá muitas dores nas articulações, sabe? Dá muita fadiga, o coração fica um pouco cansado, mas eu sou muito grata a Deus, sabe? E eu tô aqui pra falar que sim, Deus faz milagre, Deus existe. E a última palavra vem sempre de Deus, né? Até a minha mastologista falou, nós entendemos de medicina, estudamos tudo, mas cada pessoa, cada caso é um caso. E Deus sabe o porquê de todas as coisas. E a última palavra, quem dá sempre é Ele. Então eu falo pra vocês, se tá passando por um momento de câncer, ou uma situação muito difícil, já perdeu as esperanças, você faz o possível. O impossível, você entrega pra Deus. E confia. Ele é o mesmo que antigamente nós víamos na Bíblia, que fazia grandes milagres, e Deus continua fazendo milagre. Eu estar aqui, estar curada, é um milagre, porque do jeito que eu via aquele câncer crescendo, era uma coisa muito rápida, muito. Diariamente você via aquele negócio inchando, parecendo como fosse uma bexiga que fosse explodir, né? E se não fosse Deus, provavelmente eu não estaria aqui hoje falando pra vocês. Então, tá passando por um tratamento de câncer, eu sei o quanto que é difícil. Só quem passa sabe como que é difícil. Continua, né? Não desista, não se sinta pra baixo. Pensa que é apenas um processo e que vai passar. Cai o cabelo, a gente se sente feia, se sente humilhada, isso, aquilo, sim. Nossa aparência incha o rosto, né? A nossa aparência fica diferente. Mas o que importa é que estamos vivas, né? E temos por quem lutar, né? Nossos familiares, nossos filhos, pessoas que nos amam de verdade. Então, é difícil estar expondo aqui tudo o que aconteceu. Eu resumi muito, vou contar depois tudo do YouTube. Eu resumi muito para o vídeo não ficar muito longo, mas é isso. Eu estou curada, graças a Deus, né? Deus me deu essa nova oportunidade. E eu quero falar para as pessoas que Deus continua fazendo milagre, não desiste, sabe? Continua na fé, que tudo tem um porquê e um propósito. Nós não sabemos, mas Deus sabe todas as coisas, tá? Então não desista. Envie esses vídeos para as pessoas que estão precisando ouvir ou aumentar a sua fé. E sempre lembre-se que Deus é quem sempre dá a última palavra, tá bom? Beijos. Tchau.